A paz do Senhor, meus amados irmãos. Deus abençoe sua vida nessa quarta-feira abençoada, véspera de Natal. Estamos aí para juntos meditar na palavra do Senhor. Essa live de quarta-feira era feita normalmente pelo nosso pastor Paulo Romeiro. No entanto, ele me pediu que substituísse ele nessa quarta, né? Por conta da sua viagem, e então nós estamos aqui para juntos refletirmos sobre a palavra do Senhor e sobre o tema aí, oração, né? Que normalmente o pastor, às quartas-feiras, ele fala sobre oração. Então nós vamos orar nesse momento, né? Iniciar a nossa fala aqui com uma oração. Que Deus possa te abençoar, que Deus venha falar fortemente nos nossos corações. Oremos. Pai, em nome de Jesus, louvamos o Senhor por essa noite. Damos graças ao Senhor pela honra, o privilégio de poder meditar na Tua palavra. Pedimos a direção, a unção, a ministração do Teu Espírito Santo em nosso coração e também no coração de todos os ouvintes que estiverem, Senhor amado, meditando conosco nesta noite na Tua palavra. Pedimos a Tua graça sobre cada vida, cada família. Que o Senhor esteja visitando os meus irmãos, abençoando, curando aqueles que estão enfermos, restaurando, Pai, vidas, abençoando aquele Pai amado que está desempregado, abrindo as portas, abençoando também a nossa nação, trazendo paz, trazendo cura a essa nação, salvação, libertação. Em nome de Jesus, esteja conosco, ministra o nosso coração nessa noite, segundo a Tua bondade, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos meditar nessa noite sobre Mateus capítulo 6, versículos 5 ao 6. Amém? Então, aqui nós vamos fazer a leitura. Está em Mateus 6, 5 e 6, diz assim: Quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto. E teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Amém? Então aqui Jesus está corrigindo aqui uma forma incorreta dos fariseus que oravam e tinham prazer em orar de forma bem espalhafatosa, né? Bem para chamar atenção. E Jesus corrige aqui, ensinando aos seus discípulos que eles não fossem como os fariseus, que tinham esse hábito de orar de pé nas esquinas, nas praças, com a finalidade de serem vistos pelos homens e receberem, obviamente, seus elogios aí, seus tapinhas nas costas. Então, Jesus corrige essa forma errônea de orar, essa intenção errada, e ele ensina a correta, né? Oração é um ato de contrição, oração é feita de forma singela, simples e entre a pessoa que ora e o seu Deus. Não é algo para se alardear, não é algo para se expor publicamente, embora não haja nada de errado de orar publicamente. O erro, na verdade, está em fazer isso com a intenção de ser visto, de ser aplaudido, de fazer tocar trombeta sobre a oração. Mas o que nos chama a atenção é que Jesus, ele deixa claro que a oração é importantíssima, que a oração deve ser feita e que a oração pode e deve ser feita com fé, porque o Pai responde, o Pai atende e o Pai recompensa. Olha o versículo 6, quando ele diz: o teu Pai que vê o que está oculto, te recompensará. Então, a promessa àqueles que oram de recompensa, né? E toda oração, nós sabemos, ela tem resposta de Deus, né? Seja de uma forma ou de outra, seja com aprovação, seja com a reprovação, porque nós muitas vezes não sabemos orar como convém, então somos auxiliados pelo Espírito Santo, mas há oração que Deus não responde, e muitas vezes não é por mal nem para o mal, na verdade é para o bem. Há orações que Deus deixa de responder para nos abençoar, né?
Então, nós temos que ter sempre isso no coração. Nós vamos ver, alguma pessoa pode perguntar, orar resolve? Será que muda alguma coisa orar? Será que nós temos alguma base bíblica de pessoas que oraram e a situação foi mudada? Porque hoje nós temos líderes religiosos, pastores, né, ensinando que oração não resolve nada. E oração, na verdade, é só para você adorar a Deus, mas nada que você possa pedir a Deus, isso vai ter resposta. Já vi pastores dizendo que acham um absurdo a pessoa orar com um diagnóstico, por exemplo, de câncer, orar para que Jesus cure eles. Não existe. Né? Então vamos ver na Bíblia, orar resolve. Será que personagens bíblicos, homens de Deus que oraram ao longo da história, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, será que tiveram resposta? Então, vamos ver aí o que é oração. Oração é a comunicação entre o crente e Deus. Essa é a forma mais básica e simples, né, de oração. Oração é o elo de ligação que carecemos para recebermos as bênçãos de Deus, o seu poder e o cumprimento das suas promessas. Na Bíblia, além da palavra oração, outras frases são sinônimas desse vocábulo. Uma delas é invocar o nome do Senhor. Isso já desde o comecinho, lá no Gênesis, capítulo 4, versículo 26, nós temos a seguinte expressão. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos, então se começou a invocar o nome do Senhor. Então, a primeira informação que temos na Bíblia de pessoas que invocavam o Senhor, né, está lá no Gênesis 4 e 26, o filho de Sete, chamado Enos, e então a partir de aí começou a invocar o nome do Senhor. Então era uma prática, tá? Desde os irmãos lá do Velho Testamento, da era de Noé, né, até antes disso, de invocar o nome do Senhor, que é uma expressão de oração. Clamar ao Senhor também é outra forma, né, de expressão. Salmos 3, versículo 4, diz assim: com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. Então, são personagens, pessoas, salmistas aí, que conta a sua experiência, que ele também clamou ao Senhor. É outra expressão de oração. Levantar a nossa alma ao Senhor. Salmo 25, versículo 1 diz: a ti, Senhor, levanto a minha alma. É outra forma também, outra expressão sobre oração. Outra que temos também na Bíblia é buscar ao Senhor. Essa está em Isaías 55, 6. Lá diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Outra expressão é aproximar-se do trono da graça. Em Hebreus 4,16 diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, esse versículo aqui é muito significativo. Né? Primeiro, nós precisamos chegar-nos ao trono da graça. Então, é uma expressão que denota uma atitude nossa. Né? O cristão, ele não pode simplesmente deixar da seguinte forma: Deus resolve, se Deus quiser, ele vai fazer. Né? Se orar ou não orar, não vai mudar. Vai mudar sim, aqui é muito claro. Cheguemos, pois, com confiança. Agora aí qualifica, né, essa forma de chegar, não é de qualquer maneira. Não é chegar diante do trono desconfiado, incrédulo, pessimista, com desânimo. Não, aqui diz chegar diante do trono com confiança. E o trono aqui, interessante, que é classificado como o trono da graça, quer dizer, o trono do favor. Então, nós não vamos chegar num trono aí de um juiz, de um rei colérico, de um rei cheio de ódio, né, cheio de ameaças para conosco. Não, aqui diz chegar diante do trono da graça, o trono do favor, o trono da misericórdia, o trono da bondade. E aí diz, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, o tempo, veja, também conta para nós. Deus não, mas para nós sim, porque há o tempo oportuno para nós. Tem certas situações que Deus precisa nos ajudar naquela fase, naquela situação. Né? Pode ser uma doença, um desemprego. Então, aqui diz, em tempo oportuno. Então, nós chegamos ao trono da graça com confiança, né?
para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, veja que a oração, ela tem aí as suas qualificações que precisam ser atendidas e observadas. Não é? Chegar perto de Deus, essa é outra expressão também de oração. Hebreus 10, 22 diz: cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Né? Eu penso que essa água aqui, lavar o corpo, não é literal. Isso aqui seja a palavra de Deus, como Jesus disse para os discípulos, né? Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. É interessante isso. Mas, novamente, ele recomenda que chegar com verdadeiro coração, né? Não um coração dúbio, um coração cheio de incredulidade, mas com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. Só o sangue de Jesus Cristo pode purificar o nosso coração da má consciência. Né? Outra pergunta: por que o crente deve orar? Primeiro, Deus ordena que o crente ore. É a ordem de Deus. No Salmo 105, versículo 4, diz assim: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Então, aqui é uma ordem. Né? Aqui não está dizendo, olha, se você quiser orar, se você se interessar, se você crer, você ore. Não, aqui está dizendo, buscai ao Senhor. É uma ordenança, né? Um imperativo. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. E essa expressão continuamente é muito importante na questão de oração. Por quê? Porque oração, digamos que o teste maior para a oração é justamente a perseverança. Vamos falar nisso mais adiante, mas só aqui já adiantando uma parte, né? A oração, ela sem perseverança, ela não alcança nada. A pessoa ora uma semana, ora um mês, né, por alguma causa, e diz assim: ah, Deus está demorando, eu desisto. Né? Então, hoje nós vivemos muito disso, porque é uma era da rapidez, da tecnologia, é tudo rápido, né? Fast food, tudo muito corrido. Então, as pessoas acham que o mundo espiritual funciona à mercê da nossa cultura, né? Da nossa situação atual. Não. O reino de Deus, ele está acima de tudo isso. E nós precisamos enquadrar dentro daquilo que Deus determina, das leis espirituais, não das leis humanas, materiais, da nossa cultura. Né? Então, não é porque as coisas são no estralar de dedos, num piscar de olhos, as coisas acontecem hoje, a informação, por exemplo, né? O transporte, a comunicação, é que também vamos entender assim a questão da oração. Não, a oração deve ser feita continuamente, perseverantemente. Vamos falar um pouco mais sobre a perseverança na oração mais para frente. Deus aspira a comunhão conosco mediante a oração. No Salmo 55, 17, diz assim: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Olha que promessa maravilhosa. Então, Deus deseja isso. Deus aspira comunhão com o homem, com o cristão, com o seu filho. Né? E aqui o salmista diz que ele era metódico. Né? Veja que ele de manhã, ou melhor, ele começa de tarde. Geralmente o judeu começava o dia pela tarde, né? De tarde e de manhã, e ao meio-dia, orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. A oração é o meio estabelecido por Deus para recebermos o que pedimos. Isso está em Lucas, capítulo 11, versículo 9 e 10, diz assim: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Olha que coisa interessante. Então, para recebermos o que pedimos, precisamos observar aquilo que a Bíblia recomenda. Não é? O que ela recomenda? O próprio Cristo, né? O próprio Jesus. Pedir. Se não pedirmos, não vamos receber. É simples assim. Pedir e olha a promessa. Dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. Olha que interessante. O próprio Jesus, então, deixa claro que Deus ele estabelece normas para nós recebermos
aquilo que pedimos. Então, é o próprio Deus, a recomendação de Cristo, né? Veja aí. Na oração, cooperamos com Deus no plano de salvação da humanidade. Deus estabeleceu que os crentes sejam cooperadores no processo da redenção. Deus se limita às orações santas, de fé e incessantes do seu povo. 1 Timóteo 2, 3, 4, Paulo diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Muitas coisas não serão realizadas no reino de Deus se não houver oração intercessória dos crentes. E aqui entra um fator interessantíssimo, importantíssimo na oração. Oração não é só petição para mim, para a minha família. Não, oração, a sua parte mais desafiadora é justamente a intercessória. É quando eu penso no outro. É quando eu penso no reino de Deus. É quando eu me interesso pela salvação de almas. Isso é muito importante. Se a igreja realmente soubesse o poder que ela tem na oração intercessória, com certeza oraria muito mais. Muitas vezes nós confiamos mais nos nossos métodos, pensamos que nós podemos fazer mais e deixamos de canto, de lado a oração, né? Negligenciamos esse fator poderosíssimo que é a intercessão, a oração intercessória em favor da salvação de almas. Deus conta com a nossa intercessão. Deus conta com a nossa intercessão. Isso nós temos vários exemplos. Posso citar um deles aqui do Antigo Testamento, quando Abraão intercede pelas cidades de Sodoma e Gomorra e as outras cidades pequenas vizinhas também. Veja que Abraão intercedeu e o Senhor atendeu, o Senhor ouviu. É que não teve o suficiente, né, a quantidade, digamos assim, suficiente de justos naquela cidade. Caso contrário, se tivesse, Deus disse, se tiver 10 lá, eu poupo a cidade por amor aos 10. Agora, quem que estava intercedendo era Abraão. Né? Então, Deus atende a intercessão, a oração intercessória. Isso é importante. E o apóstolo aqui diz que isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Né? Quando nós intercedemos, Deus quer ouvir a nossa oração, porque a vontade de Deus é salvar todos os homens. Todos. Essa é a vontade soberana de Deus. Mas é óbvio que essa vontade também vai depender aí da aceitação desse homem. Né? Quem crer será salvo. Isso é a ordem da palavra. Princípios de Deus para responder à oração. Primeiro, Deus não atende à oração do ímpio, do pecador. Né? Isso está em João 9,31, lá diz assim: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Quando fala pecadores, óbvio que todos somos pecadores. Né? Quando se diz pecador, é aquele pecador rebelde, aquele pecador contínuo, aquele pecador que despreza Deus. Depois não adianta. Tem gente assim, está com a vida toda torta, aprontando de todos, depois, eu vou orar, Deus vai me atender. Não vai. Não vai. Segundo a palavra de Deus, não atende a pecadores, pecadores obstinados, pecadores que voluntariamente se rebelam contra Deus. Porque todos nós, ainda que cristãos, somos pecadores, mas não nesse sentido. Não pecadores voluntários, pecadores que planejam o pecado, têm prazer no pecado, é escravo do pecado. Né? Então, quando aqui o texto diz, e essa é uma resposta daquele cego que foi curado, né? Porque questionaram a ele como é que Deus estaria ouvindo Jesus se ele era pecador, porque estava fazendo o que não podia ser feito no sábado, enfim, aquela acusação toda. Esse cego, ou ex-cego, né, ele responde: olha, eu sei que nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Então, se nós somos tementes a Deus e fazemos a vontade de Deus, mais uma confirmação que Deus nos ouve. Pois bem, Provérbios também 15:29 diz: longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. Novamente aí a diferença, né, do ímpio e do justo. O justo aí, os que são justificados pela fé em Cristo Jesus, que somos nós os cristãos. Aqui diz que longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos, ou dos cristãos, ou daquele que teme ao Senhor. O pecado se torna um bloqueio para a oração do crente. Salmo 66:18 diz: se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá.
Então veja que há uma correlação, né, entre o pecado, né, de ele interferir, de ele formar uma barreira, assim como o profeta Isaías também vai citar essa expressão, né? Que Deus não vos ouve porque há uma barreira entre vós e o vosso Deus, que é o pecado. Né? Então aqui o salmista ele expressa: se eu atender à iniquidade do meu coração, quer dizer, se eu praticar aquilo que muitas vezes vem ao meu coração, se eu for ímpio, se eu me deixar levar pelo pecado, dominar por ele, o Senhor não me ouvirá. Então, nós, como cristãos, devemos estar conscientes disso, que nós somos atendidos sim pelo Senhor, porém, temos que estar com a vida também de acordo à sua vontade soberana. Uma vida na presença do Senhor, obviamente, isso é muito importante. Precisamos ter uma fé genuína, isso está em Marcos 11:24. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Olha que interessante. Tudo que pedirdes orando, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Essa promessa é do próprio Cristo. É o próprio Jesus fazendo. Não que em outras expressões faladas por outras pessoas, por outros apóstolos ou escritores, não tenha valia. Mas a gente geralmente destaca bastante quando é Jesus falando, né? E é interessante porque ele deixou isso claro aqui. Marcos 11:24. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Então, a fé é indispensável na oração. Né? Hebreus 11:6, nós temos também essa expressão muito clara, né? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Né? Então, óbvio que se nós nos aproximarmos de Deus em oração sem fé, lá diz, sem fé é impossível agradar. Sem fé, Deus não vai nos ouvir jamais, com certeza. Né? A oração deve ser feita em nome de Jesus. Esse é um fato interessante. João 14, 13, 14, diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Jesus falando, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Essa expressão em meu nome é muito importante nós entendermos também que significa em meu nome, é isso, no nome de Jesus, significa nos méritos de Jesus. Não é uma palavra mágica. Tem pessoas que acham, não, eu peço isso aqui em nome de Jesus, né? Vai expulsar um demônio em nome de Jesus e acha que as coisas se desenvolvem, se desenrolam, né? Como se fosse uma palavra mágica. Não é. Muitas pessoas usam o nome de Jesus e nada acontece. Não é assim. Não é falar o nome de Jesus. O nome de Jesus aqui, essa expressão quer dizer na autoridade de Jesus, nos méritos de Jesus. E para eu usar isso, obviamente, eu tenho que estar também em comunhão com o Senhor Jesus, em obediência a Ele. Nós temos um fato de algumas pessoas, um grupo de jovens, né, de rapazes, foram expulsar um demônio. Isso lá em Atos dos Apóstolos é relatada essa história. E eles disseram, em nome de Jesus que Paulo prega, eu os repreendo. Aí o demônio que estava naquele endemoniado, né, foi para cima deles e eles saíram em má situação, porque diz que arrancou até a roupa deles e eles fugiram, tiveram que fugir nu, né, porque o demônio deixou claro, eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Então, esse negócio de usar o nome de Jesus, porque outros usam, porque achando que é uma palavra que vai, palavra mágica, uma expressão mágica, né, que vai resolver, não é por aí. Né? Agora, a oração, ela tem que ser feita obrigatoriamente no nome ou em nome de Jesus, que dá no mesmo. No nome ou em nome, a mesma coisa. Não pode ser no meu nome, não pode ser na minha autoridade, não pode ser devido à minha santidade, como o fariseu orando, né? E graças te dou, porque não sou como os demais pecadores, né? Aquela oração feita de si para si, aquela oração que não tem resposta, não tem efeito algum, porque está cheia de arrogância, cheia de orgulho. A oração, ela tem que ser no nome de Jesus. Deus vai nos responder, não porque merecemos. Não porque temos uma fé que move Deus. Não, a fé é indispensável, todavia, não é ela a responsável pela resposta. A responsável pela resposta é o nome de Jesus. É a oração feita no nome, na autoridade, nos méritos de Cristo, é que nos
concede aí a vitória, e diz aqui o Senhor Jesus para que o Pai seja glorificado no Filho. Quando nós oramos ao Pai em nome de Jesus e Deus nos atende, o Pai é glorificado no Filho. É interessante. E o Filho também é glorificado, obviamente, né? A oração vitoriosa é feita segundo a vontade de Deus. 1 João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14, lá diz o seguinte: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Olha que interessante. É uma confiança, né? Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Aí entra uma certa dificuldade, né? Quando saber se é ou não a vontade de Deus, né? Então, é preciso ter também certos critérios, certos princípios para nós termos uma ideia se é ou não da vontade de Deus. Por exemplo, existem pedidos de oração que claramente destoam da vontade de Deus, né? E aí a gente já tem que ter também um certo bom senso em pedir coisas para Deus que nós sabemos que não vai glorificar Deus. Lá em Filipenses 4,19, Paulo diz que Deus suprirá todas as nossas necessidades em glória em Cristo Jesus, né? Só que ali o texto, é claro, suprirá as nossas necessidades, não as nossas vaidades. Muitas coisas que se pedem hoje não são necessidades, na verdade são vaidade. A pessoa quer algo assim, vou pedir um carro a Deus, mas tem que ser um carro importado, tem que ser um carro dos carros, tem que ser uma casa, não sei o quê. Então, muitas vezes isso não é necessidade, isso não é necessidades básicas, isso é vaidade, isso é orgulho da pessoa. Então, não está dentro da vontade de Deus. Aqui diz, e essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. O que é coisa segundo a vontade de Deus? Aquilo que vai nos ajudar nas nossas necessidades básicas e, obviamente, também serão para a glória de Deus. Não é coisa vaidosa, não é coisa para se exibir, não é coisa para ficar cheio né, de orgulho, de arrogância, mas são coisas que Deus sabe que nós precisamos e nós também sabemos. Na verdade, nós muitas vezes fingimos que não sabemos, mas lá no fundo a gente sabe quando está pedindo alguma coisa que, digamos, extrapolou, que não tem nada a ver com necessidade, sim, é muito mais a questão de um ego nosso, de um orgulho, que nós queremos aí ostentar alguma coisa, porque hoje nós vivemos a era da ostentação. Infelizmente, o meio evangélico há muita ostentação. As pessoas compram carro, compram coisas para ostentar, e isso é pecado diante de Deus. Então, uma oração dessa, feita com essa intenção, com certeza está fora da vontade de Deus. Mas João, ele coloca aqui, o apóstolo João, ele coloca muito claro que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Podemos ter essa confiança, essa certeza. Muitas das nossas vontades não irão combinar com as escrituras e nem com a vontade de Deus. Então é necessário usar, né, de bom senso da palavra de Deus para sabermos o que é ou não da sua vontade. E por último, a oração vitoriosa precisa ser perseverante. É essa parte que eu havia mencionado no início, sobre a perseverança na oração. E aí nós temos Lucas capítulo 18, quando Jesus conta uma parábola de uma certa viúva pobre, que ela ia até um juiz, e esse juiz era muito arrogante, ele dizia, eu não temo a Deus, não respeito homem algum. Mas, o que acontece? Jesus destaca o seguinte, essa mulher, ela era uma mulher perseverante. Ela foi até esse juiz pedir que ele fizesse justiça a ela em relação a alguma situação que ela não especifica, mas o juiz simplesmente não atendeu, não deu a mínima para ela. Ela era uma mulher, na época, muito discriminada, mulher e ainda viúva e ainda por cima pobre. Então ela tinha tudo ao contrário, né? Mas qual foi o resultado? Segundo lá a parábola, o contexto, Jesus quer justamente nos estimular a orar de forma perseverante, a jamais desanimar. Porque quando ela recebeu o não do juiz, ela não se deu por vencida. No dia seguinte, ela estava lá de volta, pedindo, batendo na porta do juiz, gritando, doutor, meritíssimo, me ajuda, né? Faz justiça à minha causa. E aí chegou um ponto em que esse juiz, lá na parábola que Jesus conta,
ele diz consigo: ainda que eu não tema a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como essa viúva vem me molestando, eu vou atendê-la, que assim ela vai embora e não me perturba mais. Aí Jesus diz: assim, muito mais, o vosso Pai vos atenderá. Porque se esse juiz, sendo iníquo, ele foi incomodado de tal forma por essa mulher e acabou sendo convencido a atendê-la, muito mais o nosso Pai Celestial, que nos ama, né? O nosso Pai não é um juiz iníquo, ele é o juiz justo, o juiz de toda a terra, de todo o universo. Ele é mais do que um juiz, ele é um Pai amoroso. Assim como ele disse, Jesus disse que um pai jamais, ao receber um pedido de um filho que quer um ovo, um pai não vai dar um escorpião na mão do filho. Se o filho pede um peixe, não vai dar uma serpente, né? Assim, Jesus disse: se vós, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo, as bênçãos que nós tanto pedimos. Mas aí entra a questão da perseverança. Como eu disse, a oração, o teste da oração para os cristãos, para nós, é a questão da perseverança. Não adianta eu orar aí por um tempo e não vai, isso aqui Deus não quer saber. Então, antes de Deus me responder um sim, ou um não, ou um espere, né, eu já desisto. Então, aí põe tudo a perder. Oração, o teste dela é justamente a perseverança. É o tempo que vai revelar se a minha oração realmente me interessa mesmo. Eu penso até que Deus usa isso para me revelar, né, o meu interesse, porque Ele já sabe. Se eu realmente estou interessado naquilo de tal maneira a ponto de eu pagar o preço, de eu aguardar, de eu esperar com paciência, com humildade, porque para esperar tem que ter humildade. Os arrogantes, os precipitados, os apressadinhos desistem logo, não esperam. Para esperar tem que ter humildade, tem que ter paciência e tem que ter muita força de vontade e realmente saber o que quer. É isso que eu quero e eu vou esperar, não importa quanto tempo, vou esperar. Deus vai me responder porque eu creio nele, ele é meu Pai amoroso, ele é bondoso, ele jamais rejeita a oração dos seus filhos. Então, essa perseverança aí, ela é indispensável. Paulo fala isso também, Colossenses 4:2, como ele diz assim, perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Velando, olha só, velando, né? Vem de vela, né? Quando se coloca uma vela, você vai fazer um velório, por exemplo, né? É aquela paciência, vai atravessar a noite. Não agora, mas um velório comum, né? Em tempos normais, é aquela paciência, vai velar. Colocar a vela ali, a vela vai queimar até o fim, você vai estar lá esperando. Também Paulo vai usar essa expressão em 1 Tessalonicenses 5:17, quando diz orai sem cessar. Então, aí, também Paulo vai usar lá em Efésios capítulo 6, versículo 18, quando ele diz orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Então, oração é perseverar, orar é perseverar. Então, a nossa pergunta inicial, orar resolve? Nós respondemos que sim, resolve, com certeza. Quanto mais nos dias atuais, em que se ouve tanta notícia ruim, se ouve tanta mentira na imprensa, tanta briga, tanto ódio, tanta coisa nessas redes sociais, nessas mídias sociais. Nós temos que desligar isso, irmãos, pelo amor de Deus. Nós temos, mais do que nunca, mais do que em qualquer outra época, entrar para o nosso aposento, como eu li aqui no início, Jesus recomendando, ensinando a forma correta. Entra para o teu aposento, entra para o teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em segredo. E o teu Pai que vê secretamente te recompensará. Há uma promessa de recompensa para esse tipo de oração, para essa atitude de oração, em oração, que é entrar para o seu quarto, fechar a tua porta, quer dizer, ficar um momento a sós com Deus. Não é que as outros tipos de orações são erradas, orar na igreja, orar de pé, orar nas praças, orar na casa dos irmãos, está tudo certo, não tem nada de errado. Mas esse tipo de momento é um momento a sós com Deus, é um momento de intimidade, né? É um momento que você se senta com Deus, ou ajoelha diante do Senhor, com toda a reverência, com toda a fé, com toda a confiança diante do trono da graça, e ali você abre o seu coração, ali você expõe o seu coração, e isso, como eu disse, nos dias atuais é mais do que necessário, queridos,
porque estamos sendo atacados diuturnamente. Tem pessoas com altos índices de depressão, de tristeza, de angústia, de desesperança, pessoas que não veem saída, estão aí cercadas, literalmente trancadas dentro das suas casas, amedrontadas, com medo de tudo e de todos. Outros desempregados, sem saber o que fazer, como pagar suas contas. E isso vira um tormento na mente da pessoa. E aí vem as redes sociais, que só falam negativo, só vem assustando, amedrontando, trazendo só notícia ruim. Irmão, desliga isso. Eu confesso a vocês, desde o mês de setembro, eu nunca mais liguei minha televisão. Não liguei. Por quê? Porque não me edifica em nada. Não assisto mais filme, que eu até gostava de filme. Deus tirou isso do meu coração. Não estou assistindo mais nada. Nem jornalismo, nem informação nenhuma. Alguma informação eu pego na internet, que ali eu escolho, e só o que eu quero ler, eu leio e ponto. Não precisa ficar atrás de informação. Eu quero estar bem informado. Isso é prejudicial. A nossa mente começa a ficar toda assustada, amedrontada, depressiva. Para que isso? Não precisamos disso. Chegue-se diante do Senhor, busque o Senhor, invoca o Senhor, me diz o profeta Isaías, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. É tempo de buscar Deus, nós precisamos, a obra de Deus precisa, o reino de Deus precisa, as almas carecem, nós precisamos interceder por salvação, irmãos. Nós, a igreja, que temos a solução para este mundo, não é a política, não é o político A, B, C, não é o país esse, aquele, não é esse plano econômico, não, é a igreja do Senhor Jesus, é o povo de Deus, é eu e você, meu amado, que vamos clamar ao Senhor, buscar ajuda, buscar misericórdia, porque os céus reinam sobre a terra. Daniel falou isso para Nabucodonosor, o grande rei, arrogante e orgulhoso. Daniel deixou claro para ele, para que tu saibas, ó rei Nabucodonosor, que os céus reinam na terra. Você vai perder o seu trono. Deus vai depor você do seu trono, porque é Ele, Deus, que estabelece reis e que depõe reis. E hoje nós podemos usar a expressão: é Ele que estabelece presidentes, é Ele que depõe presidente de nações. Não importa. Você pode não acreditar, você pode achar que não é por aí, mas Deus comanda a terra, Deus comanda o universo, Deus está no controle, sim. Se tem homens pregando por aí, pastores dizendo que Deus não controla tudo, está mentindo, é um herético, é um herege. Deus controla, sim, todas as coisas, dentro da sua soberania, da sua vontade, do seu plano, do seu projeto. Ele dá uma margem aí para o homem atuar, mas no fim quem resolve é Deus. Tem gente, pastores pregando que quem vai resolver a situação no final das contas é a própria humanidade. Mentira, a humanidade nunca conseguiu. A humanidade nunca conseguiu resolver seus próprios problemas. Sempre teve que haver a intervenção divina. Sem intervenção de Deus, nada se resolve. O homem se enrola cada vez mais. Nós somos bons para criar confusão, para nos enrolar, mas para desenrolar, desenvolver, resolver a situação, nós não conseguimos. E aí, meu amado, entra a oração. Convoco você, convido você com todo o amor de Deus. Busca o Senhor, invoca o Senhor por você mesmo, pela sua família, pela sua nação, pelo seu país, pela sua igreja. Invoca o nome do Senhor, busca o Senhor continuamente, perseverantemente, com todo o coração, com muita fé, com muita confiança. Oração não pode ser só para pedir coisas. Reduziram-se a oração a isso, a pedidos de coisas. Eu preciso disso, preciso daquilo, quero aquilo outro. Não. Oração é muito mais do que isso. Oração é comunhão. Oração é relacionamento com Deus, é falar com Deus. É o momento mais sublime que o ser humano tem na sua vida. É a oportunidade de entrar no trono da graça com confiança, por esse novo e vivo caminho que ele nos consagrou através de Cristo Jesus. O caminho está aberto, está franqueado, está livre. Todos podem entrar mediante o sangue de Jesus Cristo pela fé. Então, meus amados, oremos ao Senhor, busquemos ao Senhor, invoquemos o nome do Senhor enquanto é tempo, enquanto podemos achar, porque perto está o Senhor dos que o invocam em espírito e em verdade, com sinceridade no coração. Busquemos a Deus. É o meu conselho a todos vocês. Amém? Que Deus abençoe, não quero alongar mais. Concluindo, chegamos a uma conclusão, que não basta apenas orar, mas precisamos obedecer os princípios de Deus estabelecidos por Ele, para alcançarmos a eficácia em nossas orações.
Oração não combina com desobediência à palavra de Deus. Oração é um conjunto com a obediência, com o temor de Deus, com o propósito firme de servir ao Senhor com humildade, com toda perseverança. Amém, amados? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Fique na paz. Desejo a vocês aí um bom Natal, né? Um dia abençoado na presença do Senhor, apesar que na sexta-feira também nós vamos continuar com a nossa live, tá? Sexta-feira, às 20 horas, se o Senhor nos conceder essa graça, será o dia do Natal, né? Mas já estou te desejando um Feliz Natal. E Natal, como sabemos, ele é sempre feliz mesmo, porque é o nascimento do nosso Salvador, né? Não é um momento só de troca de presente, de comércio, é muito mais do que isso. O sentido do Natal é Cristo nascendo em nosso coração, é o nosso Salvador que veio ao mundo dar a sua vida em resgate por todos que nele creem. E assim eu desejo a você, a sua família, um dia de Natal, véspera de Natal, é abençoado na presença do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Sexta-feira nos encontramos às 20